Boa noite a todos os brasileiros. Amigos, há tempos eu venho falando sobre a realidade da economia brasileira. Hoje um cliente meu, ele me perguntou o seguinte, o Vilmar me perguntou, Jaime, como é que você sabia há quase um ano atrás que o dólar estaria tão alto como hoje? Eu disse para ele que tudo era motivo de uma economia que estava em declínio, uma economia que estava entrando em retração, em recessão e que estava sendo maquiada pelos economistas contratados pelo governo. E recentemente também eu vi o ministro Joaquim Levy falar ontem que a economia do Brasil não vai ter voo de galinha. Queridos, uma economia não tem voos de galinha quando ela realmente está sob controle, quando não há desemprego, quando não há retração, quando a indústria está fabricando e as lojas estão vendendo. Quando desemprego não há e quando realmente não há roubo nem corrupção. As nossas considerações, eu vejo que o senhor Levy mentiu, continua mentindo, e se ele está baseado naquilo, porque o governo agora, ele quer forçar que o Congresso, por isso que quer dar 7 ministérios para o PMDB, para que os planos, para que os bills, né, as contas do governo, passem todo o Congresso para que seja permitido tamanho imposto sobre as pessoas do Brasil. Com isso, para mim, ele diz isso porque está baseado naquilo, porque ainda as investigações do BNDES ainda não chegaram à tona, da Nuclearbras, da Eletrobras, de outros setores do governo que foram feitos grandes roubos. O que eles estão prevendo é que com esses altos impostos que quer submeter a nação, encubra aqueles roubos ainda daquelas instituições públicas que não vieram à tona ainda. Com isso, aqueles roubos que existem e que temos que descobrir onde está o dinheiro, aquilo vira tipo, foi o prejuízo da conta do governo. Aí os impostos que vocês pagam altos vão cobrir todo aquele roubo feito pelo PT, por Lula e por todos eles, então gerando assim mais conforto do governo para que ele não seja desmascarado nos roubos que fizeram em outros setores públicos. Digo para vocês novamente, essa maquiagem, esse plano novamente é que todo o dinheiro arrecadado, porque o Brasil é o país onde tem mais impostos, todo o dinheiro arrecadado para cobrir os roubos que foram feitos pela Petrobras, roubos que foram feitos em outras instituições, para que não seja o governo punido, que Dilma saia do governo, que Lula seja preso. Outro detalhe que eu falei muito bem para vocês também é do judiciário, que está todo enrolado, está todo corrompido com Luiz Inácio Lula da Silva. Agora a educação sofreu outro grande golpe. Foi colocado como ministro da Educação o Mercadante, Aloysio Mercadante. Com isso, queridos amigos, estamos caminhando para a segunda Venezuela. O meu conselho sempre foi esse. Aqueles que têm, se vocês tivessem me ouvido um tempo atrás, teriam comprado dólar e ouro e vocês teriam protegido o seu dinheiro. Na época que eu falei, o dólar estava 2,35, 2,45. Na verdade, hoje, eles compram dólar no mercado para tentar baixar o valor da moeda americana, mas na realidade mesmo, na real, o dólar está mais de 4,60. Essa é a realidade do Brasil. As demissões serão muito mais em massa, janeiro passará por momentos muito difíceis, porque onde não produz, onde não se vende, não consegue se manter as contas. Mais uma vez, aqueles que votaram no PT, aqueles que tinham esperança, até a farmácia popular será prejudicada. Então, imagine, nem a saúde será salva no Brasil, ainda mais daqueles que necessitam desse benefício. Agora eu pergunto, qual o problema do Brasil? Lula é um dos problemas que vocês criaram. A maioria de vocês que votaram nele, vocês criaram esse grande problema para o Brasil. Vocês não sabem a dor de cabeça que vocês criaram para o país. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Está vendo isso aqui? Essa taça de suco de uva em que eu tenho em minhas mãos, eu gostaria, sim, que as minhas previsões estivessem erradas no quanto eu falei do que estaria a economia do Brasil. Eu gostaria, mas as previsões todas que eu fiz estavam certas. Estão certas, estarão certas daqui para frente. Mas sabe por que eu não vou comemorar isso?
porque isso aqui para mim representa o cálice da ira, da justiça contra Lula e contra todo o governo do PT e contra também aqueles ignorantes que ainda insistem em votar neles. Eu poderia beber isso aqui, beber esse cálice e falando, tá vendo, eu estou certo de tudo que eu falei. Não, eu não farei isso por um fato muito simples, porque eu sou brasileiro, eu amo o Brasil e eu não quero comemorar a desgraça que o meu país se encontra nas mãos desse povo. Jamais farei isso. Eu jamais comemorarei a desgraça do meu país. Daqui do outro lado de Nova York, continuo fazendo minhas previsões e o Brasil continua a dizer para vocês, só sairá dessa situação quando tirarem a total influência de Luiz Inácio Lula da Silva do país. É necessário que esse, vamos dizer assim, esse indesejável que mentiu para a nação, que com discursos inflamados nos palanques acusavam a todos, hoje deixou o nosso país na pior situação que vocês podem imaginar. Vocês ainda continuarão insistindo em acreditar nas mentiras dele? Quanto tempo ainda ele ficará solto pelas ruas, indo até a sede do PT, até o Planalto, dando pitacos em ministérios? Hoje, o verdadeiro lugar de Luiz Inácio Lula da Silva seria atrás das grades. Não só ele, como parte do judiciário que protege a ele. Imagine, o Brasil, os três poderes, está virando um cartel de sujeiras, um cartel de crimes. Virou pior do que o cartel de Medellín, pior do que um tráfico de drogas. Brasília está infestada de bandidos. Juízes comprados para proteger Luiz Inácio Lula da Silva. É a mesma coisa de muitos aí, como Fernandinho Beiramar, como todos os traficantes. O Brasil se tornou um cartel de sujeiras. O Brasil está a cada dia se afundando. E o que fazer? Repito para vocês, uma pequena palavra voto muda tudo. Vocês o elegeram. Agora, como vocês vão sair dessa situação? Sempre digo, estudem, abrem os seus livros, debruçam sobre a cultura, estudem sobre grandes heróis de outros países, como aqui dos Estados Unidos, como George Washington, Abraham Lincoln, como Thomas Jefferson, como Martin Luther King, lá na França, como Lafayette, como Jean-Pierre Delafont, na verdade, como Napoleão, anda pelos mundos da cultura, entra, se entrega à cultura e você saberá escolher um governante para o Brasil. Mas enquanto você fosse tirar vantagem, só querer tirar vantagem em tudo, não se preocupar com o país, onde vocês querem chegar? O problema do Brasil, na verdade, é você. Lula é parte do problema que vocês escolheram ter. Vocês o elegeram. Vocês conseguiram colocar no poder o pior e o mais, como se diz, o mais irresponsável, o maior ladrão de todos os tempos lá em Brasília. Eu espero que o meu Brasil mude, porque eu nunca comemorarei a desgraça do meu país, mas gostaria muito um dia aqui, nos meus vídeos, comemorar a vitória do meu Brasil. Mas a maior vitória será a mudança de postura de cada um de vocês aí do outro lado. Vamos avante, o Brasil precisa mudar, você precisa mudar e nós mudaremos. Mas mudaremos para horizontes melhores. Horizontes onde podemos sonhar com a pátria realmente justa para todos.